Essa noção, então, parte de uma noção não de uma universalidade ontológica. Ela reconhece a pluralidade do ser, uma manifestação plural do ser. E essa manifestação plural do ser, de forma alguma, invalida outras manifestações, de forma alguma se sobrepõe a outras manifestações. É possível o diálogo entre elas. Tá? E aí, a partir desse diálogo, novas construções são feitas. Ainda que seja necessário localizar. Tudo bem? Eu vou seguir. Vamos aqui agora para alguns experimentos. Né? A gente tem feito já alguns experimentos. Olha só, na prática, essa disposição filosófica do ser é experimentada como exclusão dos outros. Em geral, quando a gente ouve aí várias Áfricas, a gente não ouve falar normalmente de várias Europas. Ainda que a gente encontre em diversos, porque não é um problema isso, tá? Não é um problema as noções de filosofia, as noções de ambiente ser diversos. Como eu apresentei para você, vai depender do contexto, existe um local, essa construção. Mas quando a gente ouve para desqualificar um outro tipo de ferramenta para desqualificar a construção filosófica de outros povos, é dizer que existem várias Áfricas. Não dá para falar de filosofia, só filosofias africanas. O que não ocorre quando a gente ouve falar de filosofia no Ocidente. É lugar comum falar de filosofia ocidental. Mesmo as pessoas que, por exemplo, adotam a perspectiva de dizer que existem várias filosofias, é inquestionável a raiz clássica. É inquestionável. Ah, é diferente, mas é clássica. Ela partiu do mesmo lugar. Ou seja, ela tem traços específicos, particulares, que unem todas elas. Não é um problema. Mas quando a gente fala de África, primeiro, se adota a perspectiva de epistemicídio, ou seja, de anulação da história, de anulação da construção epistemológica e construção cultural desses povos, o que significa que esses povos são apresentados pela perspectiva do Ocidente, ou seja, eu só vou falar da África a partir do momento em que eu me deparei com a África. Então, falar de história da África, primeiro, a raiz da história africana é a escravidão. Sendo assim, o marco zero da história africana é o momento em que não se tinha história, em que esse sujeito sequer era humano. Nós demos ao sujeito africano a noção de humanidade. Sendo assim, o que se chama de África não é África, são várias Áfricas, construídas, completamente diferentes. O continente é gigantesco, os países não se comunicam, ninguém conversa, não tem qualquer raiz. A raiz histórica que a gente tem é a escravidão, e isso faz com que não tenha qualquer ligação nessas construções. Não dá para falar de filosofia africana, só falar de filosofias, e cada filosofia é diametralmente diferente da outra, oposta. Exclui. Se você falar de um tipo de uma filosofia africana, Ubuntu sul-africana, por exemplo, ela exclui a concepção banto de filosofia africana. Isso é o que a gente ouve de maneira mais comum. Não dá para falar em África. Sigo, né? Elas não parecem como sendo o mesmo que nós, né? São percebidos como uma ameaça à mesmidade inscrita em nossa particularidade. É uma ameaça, essa noção de filosofia é uma ameaça. Às vezes a gente ouve aí pensamento oriental, pensamento africano, não dá para saberes. Você vê aí, né? Saberes, são pessoas que construíram saberes. Quando ela tem um carimbo de competência epistemológica, ele é honorário, né? Porque aprendeu numa escola ocidental, né? Simplesmente assim, enfim. Eles se reivindicam o direito de se impor como primeira e única experiência humana. O homem vitruviano é um grande exemplo de proporções humanas. É a proporção do ser humano ocidental. Qualquer coisa que fuja disso é o outro, é um desvio, enfim. E aí, essa única experiência, essa única noção de conhecimento, essa única noção de verdade se encaixam e se tornam válidos para todos os seres humanos, independente de suas condições existenciais. Essa peculiaridade do esforço de suprimir o mesmo, de suprimir e mesmo eliminar a pluriversalidade do ser, é algo que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Quando a gente fala, por exemplo, dessa construção aí, eu falei um pouco antes, mas vou repetir aqui para as pessoas que chegaram, essa noção de raça.
A noção de raça ela é uma noção importantíssima para a ciência, para classificar e entender a realidade, né? É um setor da ciência que é chamado de taxonomia. Ela é extremamente necessária, a noção de raça. Só que essa noção de raça no século 17 e 18 ela foi expandida para fora da ciência. E o que é entendido como a raça humana, que só tem uma raça humana, diferente das outras raças, nós estamos aí nas raças é a raça humana. Dentre os primatas, nós somos a raça humana. Essa noção de raça foi expandida pelos ocidentais por não entender os outros seres humanos, por essa noção de filosofia, né, particularizada, universalizada e universalizante, como classificando essas pessoas como únicos seres humanos. Os demais são a escala de evolução nesse ápice entendido aí, que aí você vai ver isso em vários autores, de o que é ser humano. Esses outros são raças diferentes. Eles estão entre os primatas, como os seres humanos estão entre os primatas, mas estão entre os símios, entre os macacos, né, entre esses tipos de primatas, e o humano está entre esses dois, é pré-lógico. Você vai encontrar textos falando que o ser humano africano ele é pré-lógico, quando não folclórico, né? Isso vai se divergindo de diversas maneiras, né? É folclórico, é popular, é selvagem, é primitivo, é animalesco, é corporal, ou seja, há um distanciamento da razão. Há esse distanciamento a partir dessa perspectiva universalizante. Mas alguém aqui? Alguém falou. Nessa mesa terá lista de presença. Tem um link aí que está circulando. Tem um link que está circulando aqui. Eu não sei se é esse. Eu vou tentar copiar e colar aqui novamente. E aí, Walter, ok, tudo isso eu já sei, é por isso que eu estou aqui. Eu quero entender agora, eu quero partir daí para ir adiante. Primeiro, o que é filosofia africana, o que esses povos estão falando. Primeiro a gente precisa entender que quando a gente fala de filosofia, aqui eu estou equipando vocês para lidarem com esses argumentos que vocês vão encontrar. Né? Eu estou equipando vocês para falar isso. A noção de ser humano, ela é virtual. O ser humano ele não é algo dado. Tem um exemplo que eu gosto de utilizar em aulas assim com pessoas diversas, que é o exemplo das garotas Amala e Kamala, são as garotas lobos. Né? São garotas que foram encontradas na Índia e elas foram criadas por lobos. Né? A família foi fazer uma viagem e tal, sei lá, e aí morreram. E esses bebês foram criados pelos lobos, foram encontrados por volta de 5, 6 anos de idade, mais ou menos. Elas andavam de 4, comiam carne crua, se comportavam como, faziam ruído, se comportavam como os lobos. Foram resgatadas. Uma delas sobreviveu apenas 1 ano e a segunda 2 anos. Elas não conseguiram mais, elas não conseguiram se socializar com seres humanos. Elas acreditavam, a noção de subjetividade delas foi profundamente forjada a partir da noção de que elas eram lobos. E assim foi feito. Elas não conseguiram sobreviver. Essa que viveu mais tempo, ela conseguiu ficar de pé, conseguiu falar algumas palavras e só. Comer, usar roupa era uma dificuldade, coisas desse tipo, era uma dificuldade. O que isso quer dizer, né? A psicologia hoje, diversos âmbitos terapêuticos tratam aí, chamam de crenças limitantes, né? A gente vê aí várias coisas sobre isso, né? Crenças limitantes, complexos, né? A psicanálise principalmente fala de complexos, né? Alguns princípios filosóficos adotados por uma pessoa, né? E aí, ou seja, em geral, esses princípios filosóficos que a gente adota, esses princípios conceituais que habitam o ambiente virtual da nossa subjetividade, do nosso ser, quer a gente esteja consciente disso ou não, essas meninas Amala e Kamala, elas não estavam conscientes de que ela partia de uma noção que elas construíram uma noção conceitual de si. Elas construíram, mas elas não tinham consciência disso. Quer estejamos conscientes ou não dessa construção de subjetividade, elas influenciam em larguíssima escala as decisões que nós tomamos e os padrões de comportamento que nós temos.
Os números mostram aí de fatalidades com pessoas negras, né? A gente percebe isso mesmo em famílias com relacionamento interracial, a tensão e o tabu que é discutir essas questões, por exemplo, né? É um tabu discutir essas questões mesmo no ambiente seguro da família, o que demonstra aqui a importância de entender os princípios filosóficos, não só para dizer que o que a gente está construindo ele é artificial, porque não é que por ser artificial é falso. Eu volto ao que eu falei no começo. O fato de ser virtual não torna algo falso. Ele só é de uma outra natureza, ele só é de uma outra instância do real. É real. Só que é de uma outra instância do real, de uma qualidade diferente dessa física, mais maleável. E isso, inclusive, por ser tão maleável, por ser tão mais ampla, os riscos, assim como nós temos o risco de morrer, tá? Há o risco real de morrer não só por acidente, mas por atos voluntários. Se você não souber se uma planta é venenosa ou não, você vai morrer. Isso é um fato. Se você não sabe que, sei lá, a dinâmica dos sinais, de como funcionam os sinais, você pode morrer atropelado. E as formas de a gente se prejudicar, ainda que estejamos conscientes das nossas ações, e na realidade concreta são tão amplas. Imagine num ambiente virtual, que é muito mais fluido, a capacidade de a gente cometer erros, que inclusive vão de encontro à nossa própria subjetividade, à nossa própria existência, são maiores. Foi o que aconteceu, por exemplo, com as meninas Amala e Kamala, no momento em que elas, para sobreviver, né, essa característica de sobrevivência, de adaptação, fez com que elas adotassem essa noção de subjetividade, né? Essa é uma das grandes características do ser humano, essa capacidade de adaptação para sobreviver a diversos tipos de ambientes, a diversos tipos de contexto. Quando eles mudaram esse contexto, elas não perceberam, não houve aí, elas deixaram de ser anfíbias. Elas se entenderam como animais. Essa é uma das grandes características. A razão é uma das grandes características do ser humano. Essa capacidade de transitar. E não só isso, né? A gente pensa e pensa sobre o pensamento. Assim, a gente tem uma liberdade de lidar com o ambiente virtual de tal forma que é possível a gente inclusive analisar a nossa noção do que somos. Que diferente de um lobo, é mais fluida. O lobo ele sabe que ele vai comer carne, que tipo de carne, que tamanho de carne, ele sabe o clima em que ele é adaptado a viver, ele já está no DNA dele isso, né? Qual o tipo de comportamento que ele vai executar, qual o tipo de interação social que ele tem que desenvolver entre os seus pares e os outros seres existentes. Ele já sabe a linguagem completamente que ele vai ter que utilizar, e os detalhes eles são aprendidos, mas são muitos detalhes. A pedagogia animal é muito limitada, Do ser humano não é o caso. Ao ponto de a gente poder acreditar que é um animal e viver como um animal, de fato. Tem alguns outros exemplos, Casper Hauser, Enigma de Casper Hauser. A gente pode aí ir um pouco para o âmbito da ficção e pensar em Matrix, mas são discussões que pessoas mais jovens têm mais facilidade para entender, né? E a intenção aqui é deixar isso para um grupo mais amplo de pessoas também, sem ter prejuízo para essas. Sendo assim, é importante que a gente entenda que essa noção de ser humano que a gente está partindo é a noção não só particular, mas ela é particularizante, ela não aceita as outras noções, ela hierarquiza essas outras noções, tá? Ok, Walter. Que noção é essa de humanidade? Eu vou falar um pouco aqui sobre Ptah-hotep. Por que Ptah-hotep? Eu escolhi Ptah-hotep? É porque ele é um dos autores mais famosos da antiguidade, mesmo dentre a antiguidade clássica ocidental, mas depois do surgimento de Ptah-hotep, o nome dele é encontrado em diversos textos. Mesmo milênios depois, você vai buscar tradução do texto de Ptah-hotep. Se você escrever Ptah-hotep, livro, não precisa nem o detalhe do livro, né? O ensinamento de Ptah-hotep, instrução de Ptah-hotep, que foi o único livro que ele escreveu, inclusive, que temos sobre ele, né? Que inclusive é considerado o primeiro livro da humanidade. Esse livro ele tem um número de traduções que é impossível de enumerar. Esse livro ele influenciou o movimento dos direitos civis,
de libertação nos Estados Unidos, né, dos negros nos Estados Unidos. Enfim, tem uma importância substancial nesse texto. Existem aí elementos fundamentais do entendimento do que é ser humano, da noção de liberdade, diversas noções filosóficas caras ao entendimento do que é ser humano, que eu me dediquei a pesquisar. A minha tese de doutorado foi apresentar o trabalho desse filósofo. Tá? É um filósofo que nasceu na metade da história do Kemet. Kemet aqui é a forma como esses povos, uma das formas, principais formas que esses povos chamavam, o que a gente aprendeu a chamar de Egito, tá? E é um tratado filosófico. A gente pode encontrar nele um tratado de ética, de epistemologia, de lógica, de retórica. É uma das características principais da concepção africana, que é esse pensamento sistemático. Embora se parta de um lugar específico para tratar do assunto, esse tratamento ele não é isolado. Não é como a perspectiva cartesiana, que ignora todo o restante e parte de um particular para construir uma noção geral. Ainda que se parta por própria limitação humana de um lugar específico, não se restringe a ele. O link da presença não abriu, né? Eu não sei o que foi que aconteceu. Talvez, eu não sei o que aconteceu. Deixa eu ver se tem outro link aqui. Se eu tentar colocar outro link aqui. Tem mais um também. Eu vou colocar todos os links que tiverem aqui. Talvez, acho que um deles até acho que fui eu que... Deixa eu ver se foi. Deixa eu copiar o link aqui que alguém me pediu. Vê se você consegue aí. Senão, eu não sei como é que vai fazer. Depois vocês vão ter que falar com o Piauí, caso vocês não consigam. Conseguiu? Ok. Então, mostre aí, por favor, qual foi o link que você conseguiu para o pessoal não ficar se perdendo também. Se puder copiar e colar aí qual foi o link que você conseguiu, já facilita para as outras pessoas. Obrigado. Essa noção de humanidade, né, ela parte de uma perspectiva de que, primeiro, né, os idosos, eles são pessoas extremamente importantes na sociedade, por várias razões. Né? Primeiro, pela questão do tempo de vida e da experiência que eles acumularam. Mas não é só por ser idoso, né? Tem todo um contexto aí. Para vocês terem uma ideia, Ptahhotep ele tinha 120 anos quando ele escreveu esse texto. Né? Ele afirma isso verbatim no trabalho. Né? A primeira parte do trabalho é ele falando dos martírios de ser um ancião, das dores, enfim, todas essas questões. E só aí, nesse início do trabalho, a gente já vê o respeito devotado a uma pessoa idosa. A gente entende aqui que no Ocidente, por exemplo, as pessoas idosas elas são mandadas pro asilo, né? São abandonadas. Inclusive, ser idoso é um problema. Você chamar alguém de velho, você cria uma briga. Realmente é uma ofensa você chamar alguém de velho. Isso parte de uma concepção cultural de existência, de ser humano. E é uma concepção que parte de uma característica específica do Ocidente, construída num ambiente árido, um ambiente gelado, que exigia dessa população ser nômade, se movimentar o tempo inteiro. Nesse contexto, a bateria está arriando aqui, deixa eu colocar o carregador. Nesse contexto de ser nomadismo, há diversas dificuldades que a velhice traz, a idade avançada traz, é um grande problema para a sobrevivência dessa sociedade, né? Em busca de comida, até com alguém lento e tal. Então, não é um bom status ser idoso. Assim como não é um bom status ser criança, assim como não é um bom status ser mulher, para essa concepção norte europeia, né? Que é porque o ambiente é árido, é preciso muita resistência física, é preciso força, porque o alimento ele não é principalmente conseguido a partir do cultivo, é através da caça, da violência da caça. Então a força física é que é venerada, e são essas pessoas que conduzem a realidade. Os demais são estorvos, que alguns vão ter que ter a coragem, o esforço dobrado de carregar esses estorvos. Então essas noções, esse entendimento da criança como
né, esse desprezo à infância, a construção que despreza a infância, que despreza a velhice, que despreza o feminino em todos em todos os aspectos, tem uma base, um kernel, digamos assim, um software ocidental, cultural. O africano, por outro lado, por ser uma constituição que é feita, construída em um ambiente em que o clima é mais ameno, a alimentação, a nutrição, ela é trazida principalmente pelo cultivo, a força física aí já não é tão, né, essa resistência física já não é tanto um problema, mas o conhecimento. Os idosos passam a ser aquelas pessoas que, enquanto os jovens estão cultivando, estão saindo para cultivar, para plantar, para colher, os idosos são quem fica na casa ali, eles não são mais nômades, ele fica ali na casa cuidando das crianças, educando as crianças. As crianças aí são vistas como a continuidade desse conhecimento, principalmente por ser um grupo de pessoas que não que privilegiavam a linguagem oral. É preciso a gente entender que a tecnologia da escrita, a escrita é uma tecnologia, ela é muito recente. A escrita ela tem pelo menos 6.000 anos só. Eu questiono isso, mas assim, é um questionamento que precisa de pesquisas ainda e tal, mas cientificamente as evidências nos mostram, a gente só tem evidência de escrita, sistema de escrita mesmo, não é simplesmente inscrição de símbolos não, que a gente vai encontrar na pré-história símbolos e tal, mas a gente não tem ainda evidência de um sistema de símbolos que a gente possa classificar como escrita. É diferente do que a gente vê aqueles símbolos lá das cavernas, do que a gente chama de escrita hoje. Isso que a gente está, por exemplo, aí diante. Vocês foram para o link, escreveram, fizeram sua chamada, você sabe onde é que aperta para você entrar aqui na sala, eu sei que eu tenho que permitir vocês, eu sei o que é. Essa tecnologia da escrita ela é muito recente. Pra gente é uma coisa assim absurda, né, falar sobre isso. Ah, eu guardo no pendrive, eu guardo na nuvem, ninguém usa nem mais pendrive, eu estava gravando algumas coisas aqui em DVD. Hoje em dia é risível alguém utilizar DVD como um arquivo, né? Se utiliza nuvem, ninguém nem se preocupa mais, você compra nuvens com limites ilimitados, né, com espaço ilimitado para gravar dados, mas imagine aí na época em que é muito difícil construir essa tecnologia da escrita, o sistema, como você vai fazer com que desenhos, porque é importante a gente saber disso, né? O hábito faz com que a gente esqueça que isso aqui que a gente chama há tanto tempo de letra, é desenho numa superfície. Isso que a gente, pelo hábito, já olha e sabe o nome aqui, eu estou vendo aqui, Gabriel Damião, né? Foi o último que falou. Rapidamente eu vejo Gabriel, eu sei que esses desenhos significam a palavra, o som, o conjunto de som Gabriel, e que me dá um significado, é muito recente essa tecnologia, esse sistema tecnológico. Minha internet está oscilando, vocês conseguem me ouvir? Olá? Eu não consigo ouvir vocês, minha internet está oscilando aqui. Gente, oi. Não sei se tem alguém falando comigo, mas eu não consigo ver vocês nem ouvir. Aparece para mim aqui que houve interrompimento na conexão.
Perdi a conexão.